Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago nesse vídeo números divulgados por uma pesquisa para São Paulo. Depois da cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal, o coach perdeu 3 pontos, o Datena ganhou 2, o Boulos também oscilou positivamente, o Nunes se manteve em primeiro. Então quero trazer números de primeiro turno, números de segundo turno, claro, algumas reflexões, algumas opiniões pessoais a respeito do que tem observado lá em São Paulo, mas de todo jeito, essa é uma pesquisa que estava sendo muito aguardada porque é a primeira que sai depois do episódio da cadeirada. Já tivemos aí um outro debate com clima tenso também, feito lá pela Rede TV e pelo UOL. Esse debate não repercutiu nessa pesquisa por conta da data, mas, enfim, é a terceira pesquisa, né? É a primeira depois da cadeirada, mas é a terceira na sequência que pega o Pablo Marçal caindo nas pesquisas. E, enfim, vamos trazer aqui reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, pega o dedinho e manda lá no joinha para cima. Vai que não gosta, manda o dedinho no joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então a pesquisa foi feita aí pela Genial Quest. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Ela ouviu 1.200 pessoas entre os dias 15 e 17 de setembro. Repito, depois do episódio da cadeirada do Datena no Pablo Marçal. Mas eu gosto de ser justo aqui no canal. Repudio atos de violência, porém é necessário explicar que o Marçal provocou de várias formas, atacou o Datena, né, reiteradas vezes, acusando o Datena de algo que ele não fez, não foi condenado, que não foi para frente, e então a boa parte da imprensa só divulgou assim: Datena ataca Marçal com a cadeirada. Peraí, tem que se explicar ali o contexto. Não que o contexto justifique o ato. Repito, eu sou contra a violência, mas a gente tem que ser justo. O Marçal não foi santo nessa história. Né, tentou posar de vítima, de coitado, isso não colou nem mesmo entre, né, digamos assim, parte da direita, que, enfim, o próprio Silas Malafaia fez um vídeo descascando e mostrando até cenas do Marçal, que tentou, né, se vitimizar em relação a isso, aí mostrando ali, dando um aspecto de que a coisa foi muito grave, chegaram a divulgar que tinha quebrado uma costela, aí depois e que tinha arranhado 2 dedos, aí depois aparece com o punho engessado, com uma mobilização ali. Enfim, ele tentou surfar nisso, se comparando até com o Bolsonaro no episódio da facada, com o Trump no episódio do tiro na orelha, o que também não pegou bem, né? Eu até falei aqui logo na sequência, falei, Marçal é daquele tipo de gente que gosta de aparecer em cima de tudo, é muito marketing, muita falsidade que passa também, né? Me lembra do João Dória. João Dória, quando foi eleito prefeito, eu pensei, nossa, esse cara vai virar presidente. Aí vem prefeito, governador, não sei o quê. Mas depois chega a questão da pandemia, ele fez o correto em relação às vacinas, apostou na ciência, na vacina, mas exagerou no marketing, aí o povo ainda cansa. Então me parece que o Pablo Marçal, nesse episódio da cadeirada que muitos chegaram, elegeram o Pablo Marçal. Eu disse aqui no primeiro vídeo, olha, tem que ver, vamos aguardar, ter paciência, porque pode ser que traga para ele um desgaste, e a pessoa também pesquise por que ele fez aquilo. E me parece que aconteceu, esse desgaste veio, ele caiu na pesquisa. Vamos então para os números. Ricardo Nunes, atual prefeito, que é do MDB, se manteve. Tinha 24, dia 11 de setembro. Então, uma semaninha atrás, ele tinha 24, se manteve, liderando numericamente a pesquisa. Porém, empatado tecnicamente com o Guilherme Boulos, que tinha 21, oscilou 2 pontos para cima. Foi para 23. O Pablo Marçal tinha 23, ou seja, o Boulos, numericamente, estava em terceiro. Foi para segundo. O Pablo Marçal, que estava em segundo com 23, um pontinho atrás do Nunes, agora recuou, caiu 3 pontos. Foi de 23 para 20. Então vamos repetir aqui os 3 primeiros. Nunes 24, Boulos 23, Pablo Marçal 20. Como a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos, vamos pegar aqui um exemplo. O Nunes pode ter entre 21 e 27. O Boulos pode ter entre 20 e 26. E o Marçal entre 17 e 23. Ou seja, eles em algum momento eles se encontram e por isso que dá esse empate técnico dentro da margem de erro. Porém, numericamente, Nunes e Boulos à frente. E com uma distância aqui, por exemplo, 3 pontos na queda do Pablo Marçal é importante, né? 2 a mais para o Boulos e 3 a menos para o Marçal.
Tipo, o Boulos estava 2 atrás do Marçal, agora está 3 na frente. Então, realmente, uma pesquisa interessante para o Boulos, mas que não tranquiliza. O Boulos tem muita dificuldade no segundo turno, né? Vou trazer para vocês aqui. E o Boulos não está conseguindo atrair para ele o eleitor que votou no Lula em 2022. O Lula venceu na capital em 2022. Só que, né, essa transferência de votos não está sendo tão fácil, pelo contrário. O Boulos já teve até bem melhor nas pesquisas antes da campanha começar. Agora a campanha começou, todo mundo sabe que o candidato do Lula é o Boulos, e mesmo assim o Boulos não decola, fica aqui na casa de 20 e poucos por cento, enfim. Em quarto lugar, o Datena. Tinha 8, foi para 10. Então o Datena, né, conseguiu ganhar aqui 2 pontinhos aí depois da cadeirada. A Tabata Amaral tinha 8, oscilou 1 ponto para baixo, foi para 7. Marina Helena 2, Beto Haddad, João Pimenta, Ricardo Senés e Altino Prazeres não pontuaram. Indecisos 5, branco, nulo e não vai votar 8. Então, esse aqui é o cenário de primeiro turno. Agora, o Datena, falando aqui um pouco dele, né? Ele conseguiu reverter a tendência de queda que ele estava e que era grande, hein? O Datena, ele chegou a aparecer ali com 21 pontos no final de julho, nessa mesma pesquisa. Depois, já no final de agosto, ele caiu para 12. E aí depois 8. E agora foi para 10. Pegando aqui o embate Datena-Marçal, semana passada, 11 de setembro, o Marçal tinha 23 e o Datena 8. Então a diferença entre eles era de 15. Agora está 10, porque o Marçal caiu 3 e o Datena subiu 2. Cenário difícil para o Datena ainda, né? A não ser que ele consiga ainda crescer mais 2 na próxima e embaralhar isso tudo de novo lá na frente. Mas a situação dele aqui ainda é difícil, porém melhorou. E a Tabata caiu para 5º lugar. Vamos pegar aqui agora cenário de segundo turno. Daqui a pouco eu trago a rejeição e o potencial de votos de cada um. Nunes e Boulos, que hoje seria o segundo turno que a pesquisa indica que aconteceria. Nunes venceria o Boulos, 46 contra 35, uma vantagem de 11 pontos para o atual prefeito. Essa vantagem era até maior, ela era de 15 semana passada. Então, o Boulos conseguiu aqui, né, encostar 4 pontinhos, já que ele, o Boulos, subiu 2 e o Nunes diminuiu 2. Né? Oscilações dentro da margem de erro, mas quando você soma, dá 4 pontos. Né? Não é pouca coisa numa apuração que pode ser, né, mais para frente, se o Boulos continuar crescendo e o Nunes caindo, apertada. Por enquanto, está uma vitória relativamente folgada para o atual prefeito. Nunes contra Marçal manteve a diferença de 20 pontos para o Nunes. O Nunes venceria 47 a 27. Era 50 a 30. Então, os dois perderam 3, então a diferença se manteve. E se for Nunes, Boulos contra Marçal, a vantagem para o Boulos aumentou. Agora o Boulos marca 42 e o Marçal 36. Uma vantagem de 6 para o deputado federal do PSOL. Era de 1, porque antes estava 40 contra 39. Ainda no limite da margem de erro, o que não indica que o Boulos venceria, porque a diferença é de 6 e a margem de 3. Então o Boulos poderia ter no mínimo 39 e o Marçal no máximo 39. Então empate, porém no limite da margem de erro é uma vantagem, né, que melhora muito a situação do Boulos, que era de um pontinho, agora passa a ser de 6. O que indica que o Marçal também perdeu aqui entre eleitores que queriam votar nele no segundo turno. Ele perdeu 3 pontos contra o Nunes e perdeu 3 pontos num cenário aqui contra o Boulos. E a rejeição dos candidatos, vamos pegar aqui, que conhece e não votaria de jeito nenhum no candidato. Pegando aqui os 3 primeiros, o mais rejeitado, vejam só, ainda é o Boulos. 46% conhecem o Boulos e não votaria nele de jeito nenhum. O segundo mais rejeitado é o Marçal, 41% de rejeição. E o menos rejeitado é o Ricardo Nunes, com a rejeição de 37%. Em termos de potencial de voto, o que é isso, William? É o entrevistado que diz que conhece o candidato e que votaria nele. Né? Poderia votar, por um motivo ou outro, é o voto. O Nunes lidera. O Nunes tem 50% de potencial de voto. Em segundo vem o Boulos com 37% e em terceiro vem o Marçal, quase empatado com o Boulos, com 36% de potencial de voto. Então, aqui vamos outras perguntinhas a mais, né? 54% dos eleitores dizem que a escolha é definitiva.
já decidiu, pronto, pode acontecer cadeirada, voadora, que o voto está decidido. E 45%, ou seja, praticamente a metade, dizem que a escolha pode mudar. Vamos pegar aqui agora separados, né? O Nunes, 53, 51, a escolha é definitiva. Entre eleitores de Pablo Marçal, 60% diz que é definitiva. E do candidato do Boulos, dos eleitores do Boulos, 65% diz que é definitiva. Então, se o Nunes tem bons números para comemorar em termos de rejeição e potencial de votos, ele é o candidato com menor percentual de eleitores que já estão firmes com ele. Quem tem o eleitorado mais firme aqui dos três é o Guilherme Boulos, depois o Pablo Marçal. Mas quem está liderando nesse momento é o Nunes, o que indica que ainda está muito em aberto essa eleição lá em São Paulo. Eu vou ficar muito atento, né? Eu estou viajando, estou aqui agora em Urubici, Santa Catarina. Eu até peço desculpas, não vou colocar aqui os números, né? Vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser acompanhar. Estou gravando aqui rapidão para sair, para dar uma descansada. Estou aqui, tive alguns dias de férias, mas mantendo compromisso aqui diário com vocês de trazer vídeos, reflexões. E é isso, gente. Quem puder, espalha, sendo o vídeo. Parei que as férias para gravar esse vídeo, então para um minutinho, um segundinho, divulga esse vídeo no Zap, manda pro parente, pro amigo e vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.